Bora, fiel, se liga no que o Mano e a Lelê falou sobre o possível retorno de Tite, hein? Será que ele vai voltar realmente pro Corinthians? Tá perto, não tá? Se liga só nesse vídeo. Comenta aí se você gosta do retorno do Tite ou não. E qual técnico você gostaria assumindo o Corinthians. Então, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Qualquer informação, a gente posta em primeira mão aqui pra fiel torcida. Um canal realmente de um corintiano de verdade. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Finalmente o Corinthians reagindo, né? Com uma virada aí diante do esporte. É bom pegar o esporte, né? Não, e fazia hora, um tempo que não vencia de virada, né? Sempre quando saía perdendo ali, o Corinthians tinha uma certa dificuldade de conseguir reverter o placar. Mas sábado, abrindo a rodada do Brasileirão, aí a quinta rodada, conseguiu fazer o seu dever de casa. Ainda sem treinador, né? Tava com Orlando Ribeiro ali, que é o técnico do Sub-20, no banco de reservas. E o Corinthians começou amassando. Parecia que ia ser um jogo fácil. Parecia que, meu Deus, dava pra vencer de 3 ou 4-0. Teve umas 3 ou 4 oportunidades ali que teve um gol perdido pelo Yuri Alberto. Mamãe do céu. E aí, a gente já, quando começa a perder tanta chance, claro, tanta oportunidade, você martela, maceta ali, não faz o gol, você já começa a ficar com a pulguinha atrás do lembrar do ditado, quem né? não faz, toma, RG. E claro, né, a gente não verbalizou isso na transmissão pra não chamar zica, mas quando perdeu o sexto gol ali, eu olhei pro De Paula, o De Paula me olhou, eu falei, vixe Maria, tá com uma cara que não deu outra. Logo depois, uma bola vadia, como diz você, RG. Ali o Sport chega ao primeiro foi gol. mesmo. Mas, Tava Lelê, escrito. Eu não sei se um dia o Donelli vai ser o melhor goleiro do país. Mas, olha, o negócio é o seguinte, o que esse moleque toma de golaço não tá escrito, hein, mas só golaço. Né? Mas assim, né, inclusive a torcida já perdeu a paciência, essa questão do Donelli. Muitos, sempre quando o Corinthians perde, inclusive já colocam a responsabilidade, né, nas costas do garoto e tal. O que eu acho que é um pouco injusto também, né? Porque tudo bem, eu também acho que ele não está pronto para ser goleiro do Corinthians. E a gente já fala isso aqui há tempos, muito antes dele receber essa oportunidade agora devido à lesão do Hugo. Eu acho que ele ainda tá cru, não tá pronto ainda e tal. Só que o Corinthians... Não tá pronto pra ser goleiro, na realidade. Né? Não, só que o Corinthians no ano passado, no retrasado ali, do ano passado, quando perde 2 goleiros, que é o Cássio e o Carlos Miguel, repôs só um. Trouxe o Hugo Souza, né, pra ser o titular. E o Donelli nem era aquele cara ainda pra ser ali o reserva imediato. É um garoto da base que tá pegando experiência ali, né, tá sendo preparado. Eu preciso falar onde é que você vai colocar esse dentinho, essa boquinha Ó, boca do vermelha, Ordônio, igual que da você Letícia, simula aí, ó, a boquinha do Ordônio. Que isso? Letícia acho que tá na dóia. Hoje eu tô com tudo. E aí, enfim, eu acho que ele não tá pronto ainda. Mas ele tá ali na fogueira, né? E também, enfim, e muitos dos gols que ele toma, que a galera atribui a ele também, tem falha de zaga, tem outras coisas envolvidas. Mas, claro, é óbvio pra todo mundo que ele ainda não tá pronto pra ser goleiro do Corinthians. Mas não tem. Mas, ô, Lelê, e não sei nem se um dia vai estar. Não sei nem se um dia vai estar. Vamos falar a mas aí eu acho verdade. que é cedo, mano. O Donelli, mas, ô Lelê, é cedo naquelas. O Ronaldo entrou pegando pênalti do Dario Pereira. Não, mas não é o Hugo todos, Souza não é um mano. goleiro tão experiente. Mas aí que tá, Lelê. A gente precisa parar de passar pano pra essa molecada do terrão, porque é do terrão. Por exemplo, o Bidon ele tem altos e baixos, mas é um cara que pode estar dentro do elenco. O Léo Maná não. O Donelli não. O Donelli é um jogador que ele já teve oportunidades de provar porque ele tá lá e sempre provou ser um goleiro nota 5. Aí vão falar, mas o Donelli perdeu e o gol não foi culpa dele. O não ser culpa dele é pouco. A torcida do Corinthians está acostumada com uma sequência de goleiros do naipe do Ronaldo, depois veio Dida, depois aí colocado ainda num nível abaixo, mas era um Felipe que ainda segurava o rojão, depois aí recentemente teve o Cássio, aí saiu o Cássio, entrou o Carlos Miguel, ficou pouco tempo, mas era um goleiro que se tivesse tido cabeça, poderia estar também servindo aí tipo o Corinthians durante muito tempo porque tinha qualidade, e aí saiu o Carlos Miguel e entrou o Hugo, sabe? O próprio Carlos Miguel era garoto e sempre mostrou nas oportunidades que teve competência, coisa que o Donelli não faz. O Donelli, ele foi dominar uma bola, ele caiu sentado no chão, mas fora esse lance específico falando, é um goleiro que não segura uma bola. Toda bola que vai pra dentro da área, ele soca porque ele não tem confiança nele mesmo. Não dá pra bancar o cara, não dá. Teve um mini infarto, né? Meu Deus do céu. Inclusive Não, mas fora esse lance que ele caiu sentado, Lelê, ele não segura uma bola. Ele não tem confiança, cara. Ele começou a chorar. Foi engraçado Como demais. assim, o De Paula chorando? Tipo assim, ele tava narrando, daí aconteceu esse lance do Donelli, que ele quase tropeçou e perdeu a bola, e o De Paula... Ai, Lelê do céu! E começou a chorar no meio do lance. O
De Paula é demais, né? Mas enfim, ele engraçado. transmitiu o sentimento do torcedor. Mas ali na sexta-feira aqui, né, a gente tava comentando que possivelmente o Dorival seria o treinador, e no final de semana parou as negociações com o Dorival e o Tite hoje, segundo informações, está mais à frente. Então, não sei se é questão de parou. Ou ele não aceitou. O jornalista Alexandre Pretzel recebeu uma ligação do Dorival na sexta-noite, dizendo, olha, eu não falei com ninguém. Não tem nada. Não tô acreditando no que tá saindo na internet. Não conversei com ninguém do Corinthians. E também disse que não tinha conversado com ninguém de São Paulo. Tá? Eu não acredito. E assim, Eu não acredito que ele não conversou com ninguém do Corinthians e de São Paulo. Ok. Pode ser que um agente tenha falado em nome dele também, mas ele não tenha falado. Ok, só tô trazendo uma informação. Eu postei, acho que essa declaração do Preto. Mas eu acho que assim, ele não tem a obrigação de confirmar com quem que ele tá negociando ou não. Verdade. E às vezes, pro cara é melhor negar. Por exemplo, assim, se ele já tava conversando com o São Paulo e aparece a oportunidade do Corinthians e ele conversa com o Corinthians, pode pegar mal pra ele ali no São Paulo. Então, pra ele, às vezes, é interessante ele negar que conversou também. Porque as informações que a gente recebe, né, do pessoal do Corinthians é que teve conversa, sim. Então, né, cada um ali... Olha, Lele, é o que eu costumo dizer. No futebol sempre tem dois cenários. Aquele que eles querem... O cenário onde eles querem que você acredite. Isso. E a verdade. É. Até acho que 3, né? Porque tem a versão de um, a versão do outro e a verdade. Então a gente não sabe. Mas e vai uma informação também, tá, Sombra? Só pra botar feijão nesse molho aí. Vai o quê? O Santos ligou pra ele. A informação é minha, tá? O Santos ligou pra ele e disse... Atendeu só pra rir. Atendeu e falou... No momento, mano. Eu quero dar uma... Não é um momento... Uma segurada. Vou dar uma descansada. Pro Santos ele atendeu. Posso te garantir. Ele atendeu e rachou o bico e falou, ai, caralho, deixa eu continuar na minha rede aqui em Floripa. Eu não sei se tu sabe, mas ele é campeão paulista e da Copa do Brasil aqui, mano. Então, por isso que isso animou ele aí. Por isso que ele animou aí. Então, falou, nossa, pera aí que eu tô pegando o carro, eu tô indo agora pra aí. Tá de brincadeira até de carro, Se ele for inteligente, ele não mano. vem. Se ele for inteligente, ele não vem. Óbvio. Não, mas então, mano, o entendimento que a gente tem no Corinthians, Sombra e amigos, e que inclusive, assim, conversando com as pessoas que a gente conversou lá na Arena no sábado... Que camisa é essa que você tá aí? É do Santo André Futsal. Aliás, eu vou pra lá, vou sair um pouquinho mais cedo hoje. Santo André. É a estreia do Santo André na Liga Nacional de Futsal. Aí estaremos lá no Noemi Assunção, torcendo pelo Ramalhão. Mas é o seguinte, mano. Eu acho que, assim, logo que o Corinthians decidiu demitir o Ramon, eles já pensaram em conversar com o Dorival. Por quê? De todos os nomes do mercado, era um dos melhores nomes, né? E apesar de ter gente que não concorda, mas eu acho que em questão de comparação a outros nomes, de Diniz e outras oportunidades, era o melhor. E já se sabia que ia ter muita gente atrás do Dorival. Já tinha boatos ali do Santos, do São Paulo, do próprio Fluminense. Então, a partir do momento que o Corinthians demitiu o Ramon, já foi alguém no Dorival, né? E eu acho que o Corinthians não tinha essa percepção de que o Tite poderia ser uma realidade. Até porque a percepção que a diretoria ali do Augusto Melo eles tinham é que o Tite era muito próximo da Renovação e Transparência, do Andrés. Então, eles meio que não cogitavam o Tite. Só que a partir do momento que começou essa especulação do Dorival e alguém levantou o nome do Tite, começou a ter uma resposta positiva, principalmente do Matheus Bach, que é o filho do Tite, né? Que é o que, inclusive, quem mais dá treino, que vai a campo e tal, hoje no trabalho do Tite. Vocês estão contratando, na verdade, é o Matheus Bach, né? É um conjunto, é a mesma coisa do Ramon. Eles estão acostumados, Sombra. Eles estão acostumados. Quem dava treino aí era o filho do Ramon. Ramon só dava entrevista coletiva e olha lá. Tá acontecendo a mesma coisa. E eu acho assim, o Tite é um cara que, por já ter certo nome, certa idade, eu acho que ele já não queria passar tanto perrengue como ele sabe que é aqui no futebol brasileiro, que é muita pressão. Por isso que ele estava esperando alguma coisa da Europa, da Arábia e tudo mais. Agora, pro Matheus Bach, que é um cara mais jovem e que ele quer seguir carreira, obviamente, depois da aposentadoria do Tite, ele vê com bons olhos então, esse retorno pro Corinthians. Seria uma maneira de falar assim, preciso encaixar o meu filho. Vamos tentar fazer uma boa campanha
pro meu filho conseguir embalar a carreira. Mas eu acho que pra ele também, Sombra. Acho que ele não tá tão próximo assim da aposentadoria. Acho que ele quer mais uns aninhos, o Tite. Mas é óbvio que o Matheus Bach tá se preparando pra assumir ele depois. Porque se o Tite for depender de Europa ou do... E eu também... vai ficar aqui Europa mesmo, anos. eu acho que... Aí já aposentou, né, RG? Eu acho que talvez a Arábia Saudita, que ele falava que tinha negociações lá. Então, Lelê, o papo era esse, viu, Sombra? Só um parênteses aí, que o Tite ele teria um acordo já com o Al Hilal, que é o time do Jorge Jesus, pra ele assumir depois do meio do ano, aí quando acabasse o Mundial, porque o time árabe vai estar indo pra lá. E aí depois do Mundial ele assumiria o trabalho lá. Cogitaram também a possibilidade do Luiz Castro, mas parece que ele está recebendo uma indenização milionária. Se ele for contratado agora, ele deixa de receber isso daí. É como se fosse um seguro-desemprego árabe lá que tinha. É isso aí. Que ele falou, não tem como abrir mão, se eu não me engano, acho que é 5 ou 6 pau por mês. 5 ou 6 por mês, Dona. Meu Deus do céu. Então ele falou, não assumo nenhum trabalho até lá, a menos que pague 1 milha de euros. 6 milhões. Meu Deus do céu. Eu vi, era 5 ou 6 pau por mês. Então, é um cara que também tá fora da realidade. Nesse ponto, Lelê, com relação ao Tite, e comparando com o trabalho do Dorival, eu não sei de verdade aí até que ponto que o Tite tá pensando no Matheus Bach, porque se a gente for falar mesmo em termos de dinheiro, não dá para comparar o que o Tite talvez pudesse ganhar no futebol árabe com o que o futebol brasileiro vai ganhar agora. Mas o Tite ele ganhava uma bolada no Flamengo também. Saindo de uma seleção brasileira, o Tite ele ganhava muito no Flamengo, não sei exatamente quanto. Mas você pode colocar na conta aí, o Tite não deve ganhar menos do que 3 pau. Mas não deve ganhar, mas brincando que não ganha menos do que 3 pau. E no Corinthians não seria diferente. A gente tá falando do Ramon Dias, Lelê, que vai ganhar uma multa aí de 6 ou 7 milhões do Corinthians por causa de 3 meses de contrato. E é uma multa, se eu não me engano, acho que de 6 ou 7 milhões. Ou seja, se a gente tá falando de 3 meses de contrato, é um cara que já ganhava 2 e pouco. O Tite ele não vem pra ganhar menos de 3. 1,6 era o Ramon. Então, olha, mas estão falando aí que ele vai ganhar acho que 6 ou 7 pau de multa rescisória, que é o valor de 3 salários. Tem 18 pra pagar no caixinho em 3 meses também. Na verdade, então é uma parada que eu não sei, Lelê, de verdade, me passou, mano, do Ramon, é que ele era o mesmo contrato que era do Mano Menezes. Quando ele foi demitido, ele teria direito a receber todos os salários até o final do contrato. É isso aí. Só que tem gatilhos que vai abatendo por mês e tal, e aí talvez sairia um pouco menos, mas é uma bala. Mas, ô Lelê, preso nesses 2 nomes, então, Dorival e Tite, eu sei que tem muita gente na torcida do Corinthians aí que ficou brava com o Tite, eu também fiquei puto naquela oportunidade, quando ele falou que não assumiria nenhum trabalho, passou 2 semanas, assumiu o Flamengo. Eu acho que o cara, quando ele quer bancar e fazer uma gracinha pra torcida e querer fazer média, ele tem que sustentar, senão não fala. Sim. Mas, enfim, eu acho que no futebol também tem que ponderar uma série de coisas, porque a gente sabe que no futebol também não tem orgulho. Analisando trabalho por trabalho, pra mim os 2 foram horríveis na seleção brasileira, por mais que tenha gente que se ampare em retrospecto e olha, o aproveitamento do Tite foi muito bom, pega os números. Eu acho que aproveitamento de seleção brasileira tem que ser medido em Copa do Mundo. Eu acho que seleção brasileira não tem que ficar comemorando eliminatória. Então, pra mim, foi um fiasco o Tite nas 2 Copas que ele disputou, e pra mim foi um fiasco o Dorival sem ter disputado uma Copa, mas pra mim o trabalho dele também é horroroso na seleção brasileira. Eu não vou colocar o Tite à frente do Dorival na seleção, porque pra mim os 2 foram ruins. Analisando o trabalho, eu acho que o Tite, ele vem aí de uma sequência de trabalhos horríveis. O último grande trabalho do Tite foi no Corinthians lá em 2015. Então, Lelê, de verdade, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Tite saiu da seleção, ele foi pro Flamengo, foi um baita tiro na água, horroroso. Um time que poderia jogar muito mais do que jogou. O Felipe Luiz, com 2 meses de trabalho, ele deu um título pro Flamengo que o Tite nem próximo daquele futebol que o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar em 2 meses, ele conseguiu durante 1 ano. E o Dorival, mesmo questionado em alguns clubes, como foi dentro do próprio Flamengo, ele foi campeão. No São Paulo, ele foi campeão. Então o Tite hoje, tudo bem, você tem uma memória afetiva, é aquele Tite campeão do mundo, Favelis Here, e tudo bem, eu sei que a torcida também muitas vezes aí, quando vai falar do Tite, se prende nessa memória afetiva, mas eu acho que em termos de trabalho hoje, o Dorival tem entregado algo melhor que o Tite. O que você acha dos 2 nomes? Ô, Lelê, antes de você falar, primeiro eu queria mais uma vez, Sombra. Olha aí, mais uma vez. Gambalab. O mano de tempo em tempo tem que tomar. O Tite no Corinthians de novo senhora. Cornicil de 12 em 12 horas por mano. 500 miligramas, hein? É a dose pesada. Pesada essa dose. É mais pesada no começo, mas Aí depois vai diminuindo. tirando, né? Aqui 400, Lelê, 300. você Tem mais tomaria... uma, Marcão. Oi.
Oi, Quintino. Tem mais uma também. Tem que ver se o dono do time, o Depay, vai aceitar o Tite, né? Porque ele manda. Bom, você viu, então, mas, por exemplo, só um adendo aí, então. Por exemplo, o dono do time, ele falou, mandou o técnico embora e se garantiu. Agora o dono do teu clube nem jogar, ele joga. Mas contra o Sport, último lugar? Peraí, o Recife Man lá, o Recife Man. Ué, teve time, por exemplo, teve time aqui da capital que precisou de um pênalti roubado pra segurar um empate contra o Sport e mesmo assim não teve a competência de fazer. E o outro aí que é líder do campeonato. Empate não, ganhamos. Sim. Mas ganhamos o jogo. Já vou dar pancada em você. Eu foi o primeiro do São Paulo, já vou dar pancada em você. E o outro, que é líder do campeonato, precisou roubar os caras lá pra ganhar o. Roubar onde? Roubar onde? a mão nos caras. Não, mas vocês interromperam a Letícia. Você tem que provar que foi roubado. Você tem que provar. Aí, quero saber da Letícia também, Domênico. Se você aceitaria tomar o cornicil e ter o Tite de volta no Corinthians. É isso que eu queria saber. Olha, é de se pensar, viu, Marcão? Porque a questão, gente, é a oportunidade Prepara mais de mercado. uma caixinha aí, Marcão. Por exemplo, vamos lá. Se tivesse com um Jorge Jesus disponível e o Corinthians com bala pra trazer um Jorge Jesus da vida. O Jorge Jesus não estará disponível? Eu acho muito... Mas e a bala na agulha? Eu não sei se o Tite vai ser tão mais barato que um Jorge Jesus. Vai. Vai ser uns 3 milhões aí. Acho que é pau a pau, hein? Em condição financeira é pau a pau ali. Não, mas aí o Jorge Jesus também tem outras concorrências, enfim. Mas digamos que assim, digamos que fosse uma super realidade ali, próximo a fechar. Eu ia falar, o Tite negou a gente, Judas e não sei o quê, como torcedor, e vamos de Jorge Jesus. Agora, se tem um Diniz no mercado, se tem não sei o quê, e o Tite, Tite, volta que eu te perdoo, meu melhor amigo. Aceitar a Gaia, né? Melhor aceitar a Gaia. Exatamente. Analisa o mercado primeiro. Eu acho que pro Corinthians, realmente, o Tite seria, nesse momento, o melhor nome. Aliás, mano... Não é por questão de... você vai falar isso porque você não gostaria que o Dorival fosse pro Corinthians, não é isso. Não vejo o Dorival como perfil de treinador pro Corinthians. Não consigo enxergar. Primeiro jogo, mais ou menos, o Dorival, ele não tem o perfil de treinador do Corinthians. Não prazo tem. de validade, O Dorival ficou muito marcado recentemente, inclusive. Também não vejo, não. Por conta da questão lá da rodinha excluindo ele, dele ficar sem saber o que fazer. E aí tem uns cobrões ali no Corinthians, enfim. Eu acho que assim... E sistema de jogo também, Letícia. Sistema de jogo também acho. O Dorival propõe jogo, o Tite é mais reativo. Ele pode organizar essa defesa do Corinthians que tá precisando, né, de uma organização. E, aliás, de um zagueiro. Já tô pedindo aqui faz tempo que precisava da contratação de um outro zagueiro. O Dorival tem muito mais perfil de São Paulo e Santos. São os dois. Perfeito. E outra coisa. E veja, não é? Porque dirigiu os dois. Não, dirigiu também o Palmeiras. A torcida do Palmeiras, ela é muito complexa. Difícil, muito mais difícil que você pode imaginar. Né? Culpa do Ronaldo da tifose, né, Wilson? Culpa do Ronaldo da tifose. Grande Ronaldo. Tá aqui o Ronaldão. Se o torcedor do Palmeiras já pega no pé do Abel, você imagina um Dorival. E tem outra coisa, gente, que o Corinthians ele pode estar optando aí ao Tite, até pelo momento político do Augusto Melo também. Porque você trazer um Tite... de certa forma, é uma blindagem maior pra você. Porque é um cara que tem muita história no clube. E, nossa, é um retorno de um cara que é muito vitorioso. Que, aliás, é o treinador mais vitorioso da história do Corinthians, né? Então, tem tudo isso. E, não conseguiu trazer com a outra gestão. E o Augusto Melo pode ser o cara que vai ficar marcado pelo retorno do Tite. E eu acho que eles estão pensando muito nisso também, mano. Por conta dessa conturbação política que tá acontecendo agora, né? Demorou pra entregar as contas, vai ter agora aprovação das contas ali e tudo mais. Mas não pode demorar muito, hein, Leila? Não, acho que agora sim, até quinta-feira, que é esse jogo do Corinthians aí na Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, eu acho que deve definir. Muito bem. Então é isso Só aí. pra finalizar aqui, Sombra, o Igor Mendonça me mandou uma mensagem aqui mostrando o salário que o Tite recebia no Flamengo, Lelê. Era de 4 milhões e meio de euros. 4 milhões e meio de euros por ano. Euros? Ano. Considerando aí o 13º e tudo mais, dava menos de 2 milhões por mês, cara. Vou te falar, é um salário que me surpreende. 1,8 milhões aí pro Tite, saindo de uma seleção brasileira, ainda mais levando aquela trupe toda dele lá, que é o analista de desempenho, o tal do Kleber Xavier, que é o outro auxiliar dele, o próprio filho. É uma quantia do também. Tá agora mano, uma milha e meia é dele, mano.
O resto ele vai pagando os caras. Mas ó, Domênico, duvido, porque o César Sampaio, Matheus Bach, Kleber Xavier, o Lucas Oliveira, que é o analista de desempenho, e o Maceredian. Mas deve duvido ter... que ele fica com um e-mail aqui. Viu, mano? Deve ter Mas que fique com 1.200, pô. 1.200.000, mano. Deve ter dinheiro. aquelas pedradas de títulos e aí, entendeu? Deve ter esses lances aí, velho. Ganha um básico e aí... Bonificação. E aí carrega na bonificação. Mas vou te falar, ó, RG, pra falar a verdade, cara, eu acho que o único clube no mundo que consegue reabilitar o Tite, tirar aquela imagem ruim que o povo tem dele hoje, é o Corinthians. Eu também acho. Eu acho que sim, pela identificação que ele tem. É verdade. Eu acho que é um time onde ele vai ter mais paciência também do torcedor pra trabalhar. Brincadeiras à parte, é sério agora. Nem não, hein? O Tite achou que ia acontecer com ele o que aconteceu com o Parreira e com o Lazzaroni. Assim que saiu da seleção brasileira mundial, abriram portas do futebol espanhol e italiano. Foi a Fiorentina pro Lazzaroni, acho que foi o Valência pro Parreira, e pro Tite não aconteceu. Vocês falam que tem uma possibilidade de mundo árabe, eu acho difícil ele acertar com o Corinthians, gente. Porque ele tem esse sonho aí. Porque pro Tite... Verdade seja dita, eu não tô desmerecendo mas o sonho da Europa é muito distante pro mercado árabe também. É um passo pra trás isso aí. Ele aceitou mas é dinheiro. Árabe é dinheiro. Mas aqui também Mas, gente, treinar no mercado árabe, isso não é sonho. Isso Exato, isso dinheiro. Aí chama-se dinheiro. Até porque... Dinheiro. É a mesma questão que você citou aí, o Parreira e tudo mais. Mas, há quantos anos foi isso? Anos 90, hoje em dia, eu vejo como muito mais difícil o mercado para técnicos brasileiros lá fora. É muito difícil técnicos brasileiros irem pra lá. O cara tá parado aí, pô. Eles perderam espaço aqui dentro, né, Lelê? Exato. Perderam espaço aqui dentro. E o último que virou lá fora foi o Luiz Felipe Scolari na seleção de Portugal, porque no Chelsea também não andou. E outra, mas as pessoas defendem esse papo aí também, falando que o Filipão foi bem em Portugal. Ô, Domênico, na moral, velho, foi bem até a página 2. O Filipão, ele conseguiu perder uma Eurocopa pra Grécia em casa, mano. Então mas ele tirou os grandes. Mas, gente, vocês estão brincadeira. Mas aí que tá, uma coisa é você ser finalista e perder da Alemanha em casa. Outra coisa é você chegar com a Grécia na final e perder em casa. Mas é Portugal, mano, não é um timaço. Portugal não tem. A Grécia você acha que é boa? Não, tudo bem, mas ele tirou, por exemplo, Itália, Espanha, tirou um monte de time que não chegou. E outra, na Copa do Mundo, não esqueça, Copa do Mundo 2006, se não me falha a memória, ele chegou a disputar terceiro lugar, semifinal. Ele foi disputar terceiro. Ele foi Domênico, eu queria ver. Portugal, cara, é Portugal. Eu queria ver esse seu sentimento. Por exemplo, quando o Palmeiras tirasse do, sei lá, Corinthians, São Paulo e Flamengo de uma Copa do Brasil e perdesse do Et Jundiaí na final. Você tá louco, mano, mas não é diferente, mano. Não pode usar a comparação. Mas Portugal nunca foi lugar nenhum, Portugal mas aí que tá, e a Grécia pra vocês, é o quê? Não, mano, mas Portugal nunca foi protagonista. Nunca foi. Não foi. Mas a Grécia também não. Tá falando aí. Chegaram duas seleções que não eram protagonistas e a grande decepção na final foi Portugal. Mano, mas não pode pensar que foi decepção. O Filipão chegou na semifinal de Copa do Mundo. O Portugal nunca chegou numa semifinal. Foi a primeira vez em 66 e voltou depois pro Filipão. Exatamente. Aquela geração do Eusébio. Está bem prolongada já essa parte do programa, muito prolongada, papo chato, esse negócio. Tem que falar da Naba. Giro tem que falar da Naba. É um ranço estranho. Não tem problema disso aí não, viu, Marcão? Teu rabo. Inferno. Então aí, você é humano aí, ele dando as suas opiniões. Cara, dessa, eu não tava ligado nessa aí, que realmente o mano, ele tem uma ligação ali com a renovação e transparência, com o Andrés, com o Duílio, então... Cara, não sei se vocês vão atrapalhar ou não. Talvez não. Já passou muito tempo que ele saiu do Corinthians, 2016, né? Eu acho que o Tite não tá muito ligado nessa de política, se for do Andrés ou não. O que importa é o dentro de campo. E se for esse valor aí que o mano falou, que ligava, mais ou menos 1.800.000. Na verdade, é 1.800.000 para o Tite somente, né? É pra comissão ali inteira. Eu acho que um bom valor, dá pra tentar o Tite. Porém, vai vir mais informações agora durante a noite. A gente vai ficar ligado pra vocês. Então... Cara, realmente, eu preferia mais o Dorival do que o Tite, mas é pouca coisa de preferência um para outro. Mas é um treinador que realmente
O Tite tem que se provar novamente que tem condições de fazer um time jogar em alto nível. Até porque o último clube que realmente que ele deu certo, tirando a seleção, foi no Corinthians 2016, 2015, foi campeão brasileiro. Depois aí, apesar de ter conquistado um campeonato carioca pelo Flamengo, que tipo, não é nada. Mas o Tite realmente precisa provar de novo que ele tem condições de fazer uma equipe jogar em alto nível. E eu pensava que ele realmente jogava só no 4-3-3, né? Ultimamente ele vem jogando com 4-3-3, com pontas. Mas eu ouvi uma postagem aí que no Corinthians ele chegou a jogar com 4-4-2. Então dá pra fazer esse time jogar com 2 atacantes, com o Memphis Depay e o Roberto lá. Depende só de como ele vai tentar encaixar as peças, né? Dependendo aí se ele vai utilizar o Coronado ou não, o Garro, o Carrilho, como que vai fazer esse quebra-cabeça pra realmente fazer esse time jogar bola. E no passado já deu, né? Jogando assim com o Ramon Dias. Não sei porque o Ramon Dias foi mudando de tática. Claro que ficou sem um Garro boa parte da temporada aí, 2025, mas o Ramon Dias ele mudou muito, muito teimoso. E se ele mantesse aquela pegada do ano passado, ele tava do Corinthians até hoje. Mas infelizmente, tudo tem um fim, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, próximo vídeo, valeu, é nóis!